Um dos fenômenos recentes é a ocupação da arena pública da USP pela juventude evangélica cantando louvores, denunciando que a USP é de Jesus e que o diabo não tem mais vez na USP. Eu acredito que se Amós estivesse naquelas praças, ele provavelmente profetizaria o que profetizou a Israel. Vocês vão a Betel e se põem a pecar. Tudo que o Ed Renekiewicz fala neste vídeo é verdade. Eu mesmo publico frequentemente em minhas redes sociais vídeos com temas como este. Você pode dizer, André, mas como você pode falar que um cara desse fala a verdade, um cara que é um herege, que propõe reescrever a Bíblia, que é a favor da legalização das drogas, do aborto ou da descriminalização, como disse ele em uma das suas falas. Mas calma, fica comigo neste vídeo que você vai assistir e vai entender a que verdade é essa que eu estou me referindo, que o Ed Renekiewicz falou. Fique comigo neste vídeo até o final, deixe seu like, se inscreva no canal, bora pro vídeo. Eu lamento demais que o número de desigrejados cresce a cada dia. Nós estamos iludidos com o crescimento da igreja evangélica, porque em velocidade maior cresce o número de desigrejados evangélicos. Se os desigrejados fossem uma denominação evangélica, seria a segunda maior denominação evangélica do Brasil, perdendo apenas para a Assembleia de Deus. Existe um pseudo-avivamento entre a juventude evangélica do Brasil. Um dos fenômenos recentes é a ocupação da arena pública da USP pela juventude evangélica cantando louvores, denunciando que a USP é de Jesus e que o diabo não tem mais vez na USP. Eu acredito que se Amós estivesse naquelas praças, ele provavelmente profetizaria o que profetizou a Israel. Vocês vão a Betel e se põem a pecar. Vocês vão a Gilgal e pecam ainda mais. Oferecem seus sacrifícios a cada manhã, os seus dízimos no terceiro dia, queimam pão fermentado como oferta de gratidão e ficam proclamando por aí as suas ofertas voluntárias. Anunciem-nas, israelitas, divulguem, pois é isso que vocês gostam de fazer. Vocês gostam de aparecer, declara o Senhor. A cada 3 dias vocês trazem o dízimo e queimam sacrifícios puros, ofertas de gratidão, e falam bem alto, anunciam ofertas voluntárias. Esse é o tipo de teatro religioso que vocês tanto amam, não é verdade? Parem com o teatro religioso. Parem com o teatro religioso. Parem de transformar a religião em espetáculo público. Como eu havia falado no início do vídeo, que tudo que o Ed falou é verdade, eu parto da premissa do seguinte ponto. A verdade, ela não é relativa. A verdade, ela é uma só. Então, partindo desse pressuposto de que a verdade é uma só, ou seja, ela é atestada, corroborada pelos fatos, e é fato de que nós hoje vivemos uma síndrome do falso avivamento no Brasil, onde há muitos evangélicos e poucos cristãos genuínos. E nós podemos contrastar com os avivamentos históricos que houveram nos Estados Unidos, em Azusa, por exemplo, em Gales, na Alemanha, na Grã-Bretanha, e tantos outros avivamentos. Os efeitos de um avivamento verdadeiro são radicais em todas as esferas da sociedade, até mesmo no inconciliável hoje em dia, que é a política. Nesses avivamentos houveram conversões, arrependimentos e transformação. Agora, quando eu falo a respeito de a verdade dele ser relativa, é de que ele afirma que os movimentos evangelísticos nas universidades não são bíblicos. Ele coloca a comunidade evangélica, o evangelho e a sociedade como sendo antagônicos para o campo de pregação, e isso é no mínimo cinismo. Apesar do que ele disse sobre o crescimento da massa evangélica no Brasil ser verdade, isto não anula a responsabilidade dos irmãos que, com certeza, de boa vontade, e muitas vezes eles expõem as suas próprias vidas, colocam em risco suas vidas nesses lugares para anunciar as boas novas do evangelho. Ou vocês se esqueceram do Charlie Kirk e o seu assassinato em Utah. É possível dizer verdades com más intenções. O filósofo grego Aristóteles disse que o sábio nunca diz tudo que pensa, mas ele sempre pensa em tudo que diz. Você pode interpretar essa frase como sendo virtuosa, mas cabe dizer que o Aristóteles ele não era nada estoico. Então, na intenção da afirmação do Ed Renekiewicz, ele sai do personagem de mocinho e se revela, na verdade, o vilão. Nos discursos dele no púlpito, fica claro que ele prefere rasgar a Bíblia e abraçar a cultura militante, que é libertina e deturpada, que é o que nós vemos hoje, do que pregar o evangelho genuíno. Por exemplo, se ele diz que não é preciso os jovens irem para as praças pregar o evangelho, porque supostamente ele afirma que não há uma convenção genuína. Coisa que nós não sabemos, porque nós não estamos acompanhando cada um no seu dia a dia. Nós podemos sim julgar os fatos históricos de um suposto avivamento que é pregado hoje que não contrasta com os avivamentos históricos no passado. Porém, nós não podemos dizer que não é necessário que os cristãos eles se empenhem na pregação do evangelho como está sendo feito hoje na USP ou em qualquer outro lugar público. Se fosse assim, nós rasgaríamos o livro de Atos dos Apóstolos, onde eles são cheios do Espírito Santo no capítulo 2, e eles já começam a propagar a mensagem do evangelho ali de Jerusalém até os confins da terra, como Jesus bem ordena. Então, se o Ed Renekiewicz entende que o papel da igreja, da juventude, não é este, nós devemos, então, desconsiderar a literalidade histórica do Atos dos Apóstolos. Então, como é que a igreja vai avançar
se não tem quem pregue o evangelho, independentemente do julgamento pessoal das pessoas que estão ali levando essa mensagem. Mas fato é que a mensagem do evangelho ela precisa ser levada, seja aqui nas redes sociais, seja na USP, seja em algum outro órgão público, seja em uma outra faculdade, em outro lugar. O evangelho precisa ser pregado. Ide e pregar o evangelho. É o mandamento de Cristo. Então, assista comigo esse outro vídeo do Ed Renekiewicz para que você entenda quando eu falei que é possível você falar verdades com más intenções. Ele está fazendo uma política de esquerda no púlpito quando ele tem esses discursos pró-culturas, esses discursos pró-militância a respeito de algum movimento, quando ele diz que supostamente está pregando o amor. Então, por isso que é muito importante interpretar essa verdade que ele diz. Ele vai falar, ele vai discursar, as pessoas vão ouvir e vão consumir desse discurso ideológico que ele prega em cima dos púlpitos. Então, assista comigo esse outro vídeo e você vai entender melhor. O nosso grande desafio hoje no nosso país é construirmos comunidades plurais, sem perdermos a nossa identidade em Cristo. É verdade, o que ele bem disse, a nossa dificuldade enquanto cristãos é construir comunidade. Mas dentro desse plural que ele afirma, são pessoas transformadas e não pessoas de qualquer jeito. Essa não é a proposta do evangelho, essa não é a proposta plural do evangelho. A graça de Deus ela é plural, mas para todos aqueles que desejam se arrepender de fato e não para quem quer viver uma vida de qualquer jeito. No discurso do Ed Renekiewicz, é uma comunidade que aceita todos do jeito que são, da maneira que são, como querem ser, sem que haja qualquer enfrentamento bíblico diante dessas debilidades que todos nós, enquanto seres humanos e consequentemente enquanto pecadores, temos. Estas características pecaminosas, elas são confrontadas pela verdade bíblica do Evangelho. E nisto foge o plural, para que nós nos encaixemos dentro das Sagradas Escrituras. E é isso que o Ed está omitindo aqui das pessoas. Vamos continuar. Nós precisamos ser tolerantes, mas também precisamos ser intolerantes com os intolerantes. Porque se não formos intolerantes com os intolerantes nos matam. Então nós precisamos dizer para eles, vocês são bem-vindos à nossa comunidade, desde que vocês não queiram destruir a comunidade. Por isso eu faço... Aqui, na minha opinião, aqui é um discurso de direita e esquerda, sabe? Para que você venha para a nossa comunidade, você não pode dizer que o pecado é pecado. Você não pode dizer que a legalização ou descriminalização das drogas, como queira filosofar, é pecaminoso para nós, é prejudicial à sociedade, para a juventude. Não pode dizer isso. O plural para o Ed Renekiewicz, aquele que não é prejudicial é esse que não faz esses apontamentos, que o aborto ele é contra a vida, e a Bíblia condena o assassinato de vidas. O dono, quem detém a vida, é Deus, só ele pode tirá-la, e nós cristãos somos pró-vida, por isso somos contra a legalização ou descriminalização do aborto, como ele afirma. Só que se você quer se encaixar dentro deste pluralismo, você não pode dizer que isto, diante das Escrituras, é pecado. Então, ele está fazendo um discurso aqui, ó, ele está sendo superficial e imparcial e parcial ao mesmo tempo. Ele está dizendo, olha, a gente está dizendo para o pessoal da direita, para o pessoal conservador, que vê o pecado como pecado. Se vocês querem vir para a nossa comunidade, tudo bem, a gente aceita, vocês são bem-vindos, desde que vocês não falem de pecado, desde que vocês não façam os apontamentos concernentes ao que as Sagradas Escrituras determinam para quem de fato foi transformado pelo Evangelho. E aí ele diz que é difícil você construir isso conseguindo manter um equilíbrio entre abraçar pessoas sem abrir mão dos princípios do Evangelho. E é exatamente o que ele faz. Ele abre mão dos princípios do Evangelho para abraçar as pessoas. E muitos estão indo por essa onda. O Ricardo Gondim, em um podcast acho que foi com César Cavalcante, posso estar enganado, mas uma das falas dele em um podcast foi que entre a exegese bíblica e amar, ele prefere amar as pessoas do que interpretar as Sagradas Escrituras. Em outras palavras, ele está dizendo, entre fazer o que a Bíblia determina e amar as pessoas, né, uma visão de amor meio distorcida, eu prefiro amar as pessoas do jeito que elas são, do jeito que elas querem, independente do que o Evangelho diz. Então, basicamente, é o mesmo discurso do Ed Renekiewicz aqui. Vocês são bem-vindos, desde que vocês não apontem ninguém, não falem a respeito do Evangelho genuíno, de que o pecado é pecado e por aí vai. Eu faço um apelo a você, meu irmão. Eu faço um apelo a você, minha irmã. Escolha pessoas e não ideias. Se você rompe relações por causa de ideias, as suas ideias estão equivocadas. Mas aí a gente tem um dilema muito grande nessa afirmação, porque pessoas têm ideias, sabe? E aí a questão do evangelho no centro disso é as pessoas abrirem mão das suas ideias, que quase sempre são pecaminosas, para abraçar o evangelho. Porque senão o evangelho, para essas pessoas, sempre vai ser uma pedra de tropeço, como é o caso dessa interpretação do Ed Renekiewicz. O livro de fé e prática de um convertido em Jesus é a sua palavra, porque é Cristo, é a boca de Cristo. Uma vez que você abre mão das Sagradas Escrituras para abraçar a ideia das pessoas, não for uma convenção equivocada sob o ponto de vista dele, você também está errado, irmão. As lideranças do século XVIII, do século XVI, que era esse mesmo discurso manso, mas sendo militante, sem deixar com que as pessoas pensassem, com que elas colocassem em xeque a interpretação dele. Eles defendiam que eles eram aqueles que receberam o sacerdócio e, portanto, a responsabilidade de interpretar as Sagradas Escrituras. E não, meu conselho final com esses vídeos do Ed Renekiewicz é, cara, sai da bolha. Pense por si mesmo. Pare de consumir discursos
dessa militância. Uma coisa é as pessoas serem livres para escolherem quem elas querem ser, consumir o que elas querem consumir, se posicionar da maneira que quiserem, mas outra coisa é o evangelho. O evangelho esmaga tudo isso. O evangelho esmaga as nossas filosofias, o evangelho esmaga aquilo que a gente acha que é bom, ele nos liberta, nos faz pensar exatamente para que a gente não fique refém de falas como esta. No primeiro vídeo, ele desestimula os cristãos, ele também coloca em xeque a conversão dos irmãos que estão pregando na USP, mas ele não considera o estado deplorável e pecaminoso dos jovens que estão se formando na USP e em outros centros universitários públicos. Ele não considera isso. Aí ele faz esse discurso aqui internamente na igreja, enquanto as pessoas estão lá, e lá fora o mundo está sendo destruído, enquanto ele só é um filósofo de templo e não de realidade. Incomoda ele os jovens estarem ocupando o espaço do estacionamento da USP para pregar o evangelho, mas ele não se incomoda com os jovens que estão indo para o inferno. Não é a USP o problema em si, mas a grande ideologia que é pregada lá, o grande movimento que é pregado lá, infelizmente declinante, que é para a juventude. Então ele não se importa com isso, ele prefere criticar quem está lá para anunciar o evangelho, e o processo de conversão ele vem de Cristo. Ainda que um jovem que esteja em pecado pregando o evangelho ali, o evangelho não deixa de ser uma verdade porque esse jovem está em pecado. Ele pode não ser salvo porque ele está em pecado, mas a verdade do evangelho que ele prega pode chegar ao coração de um jovem, converter um jovem que vai viver uma vida transformada em Deus, sem que necessariamente estes jovens que estão pregando lá precisem ser perfeitos. E entendam que eu não estou dizendo que você pode viver a vida como quiser, sem exemplo de uma vida cristã e pregar o evangelho. Só estou dizendo que colocar a verdade do evangelho em xeque por causa do pecado da humanidade não faz nenhum sentido. A verdade é uma só. O nosso ponto de vista ele pode ser relativo, mas a verdade não. E o evangelho ele não é relativo, ele é para a salvação de todo aquele que crê em Jesus Cristo. Essa é uma verdade absoluta, do seu ponto de vista teológico e cristão. Então, se nós somos cristãos, nós enxergamos isso como verdade. Melhor do que pôr em xeque o trabalho evangelístico feito por esses jovens, cara, é pensar e filosofar sobre o pecado que está levando esses jovens para o inferno. O pecado que está levando tantos jovens para uma vida disfuncional, uma vida cheia de vícios e de escravidão. E é isso, essa é a vontade do diabo. A levada do Wesley Nikifortes é isso, cara. Ele é um cara que pensa em tudo que ele diz para parecer que o discurso dele é piedoso. Ele cria um grupo de pessoas onde ele dissemina essas ideologias que são completamente pessoais, militantes, e as pessoas acreditam e não se interessam por mais nada. Para você ver como o discurso é muito sutil, é muito dócil, é muito gentil, só que o evangelho ele é radical, irmão. Ele transforma. O apóstolo Paulo, como sendo homem, Jesus era Deus, mas o apóstolo Paulo não, então nós podemos utilizá-lo como um exemplo de radicalidade de transformação do evangelho. Paulo considerou tudo que ele tinha de conhecimento, de cultura, de autoridade, como um esterco diante da graça de Deus. Vigie, continue crendo, continue pregando, continue anunciando a mensagem do evangelho, porque ela é digna de toda a aceitação. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Eu sei que há muitas opiniões quanto a estes movimentos evangelísticos, se de fato são ou não são. Eu também tenho minha opinião sobre isso, mas o respeito ele deve estar acima de todas essas nossas diferenças quanto a isso. Não que necessariamente precisemos concordar, mas precisamos manter o respeito. Então deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder e principalmente se inscreva aqui no canal. Isso me ajuda demais a continuar produzindo conteúdo para vocês, uma vez que o YouTube vai entender que este conteúdo é relevante e vai entregá-lo para mais pessoas. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nós nos vemos em um próximo. Fiquem todos com Deus.